Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa almofada aqui em estrela. Essa almofada ela aconteceu dentro de uma live que foi da Semana do Crochê Perfeito. E a live deu problema, não consegui continuar a peça, então eu prometi que eu ia gravar, tô gravando, então essa aqui vai ser o passo a passo dessa almofada. Essa almofada toda aqui, para confeccionar ela, eu usei um fio que é o fio da M-Malha. Esse fio ele vem em forma de disco assim, e eu usei um disco e mais um pouquinho do outro, não chegou nem a dar um disco e meio. E ao todo essa almofada ficou com 600 gramas. Quem tem um fio residual, por exemplo, e compra por quilo, então um rolo somente, que se vem 1 quilo, vai dar para fazer essa almofada. Ela economiza bastante pontos, porque ela é toda feita em pontos altos. Além disso, você vai precisar ter alguma coisa para fazer o enchimento dela. E o enchimento dela eu faço com essa manta aqui. É uma manta que se chama manta perlon, que não tem resina, então ela é anti-alérgica. Para quem for deitar em cima da almofada não tem problema. Essa manta aqui eu achei numa loja de aquarismo da minha cidade, chamada Lago Carpa. Só que se você quiser, você pode procurar e encontrar essa manta também em loja de artesanato, que tem umas específicas para quem faz amigurumi. Amigurumi é aqueles crochê pequenininho, assim, de bichinhos que ficam fofinho. É aquela mesma manta que coloca dentro, coloca aqui. Além disso, você tem também a opção de comprar uma almofada em estrela e encapar ela dessa mesma forma, mas seguindo ali o jeito certinho para dar o tamanho de acordo com a almofada que você já tem pronta. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Vamos ao passo a passo de hoje. Para a nossa almofada, a gente vai precisar usar fio de malha. Para começar, então, eu vou utilizar a ponta do fio e vou colocar na palma de frente da minha mão. Vou colocar aqui, assim, e vou dar uma volta. É um círculo mágico, como a gente já vem fazendo. Aqui eu fecho a minha mão para travar bem o círculo e vou colocar a agulha aqui dentro desse círculo que ficou na minha mão. Assim, e busco a agulha lá de trás, aqui. Aqui eu seguro tudo, e vejo que tá tudo bem frouxo. Para travar eu pego o fio, viro e passo por dentro dessa laçada que estava na minha agulha. Aqui. Aqui eu fiz o meu nó inicial. A almofada toda é feita em pontos altos e para isso eu preciso deixar esse ponto com uma altura. Vou fazer mais uma correntinha aqui, assim. Esse aqui então é o meu primeiro ponto alto do meu círculo, tá? Do meu início da almofada. E esse conta como primeiro. E esse contando como primeiro eu preciso colocar ao todo 12 pontos aqui dentro. E para colocar os pontos eu vou sempre segurar aqui embaixo, ó. Esses dois fios juntos, Tanto eu às vezes até enrolo assim, para não perder. Os dois fios juntos, seguro aqui e aqui é o fio do rolo. Para continuar, eu vou precisar colocar 12 pontos altos aqui dentro. Eu vou dar uma laçada no fio antes, porque é ponto alto, então eu dou uma laçada e venho dentro do círculo mágico. Se eu venho para dentro do círculo mágico, eu preciso trazer alguma coisa. Eu engato o fio e trago para frente. Dou um pouquinho de altura, fico com 3 laçadas. Para fechar essas 3 laçadas, eu vou tirar de 2 em 2. Vou pegar o fio do rolo, passo pelo meio das 2 primeiras e tiro. Pego o fio do rolo e passo pelo meio das outras 2, assim. 1 e 2, tá? E agora eu vou continuar. Eu tenho 2 pontos, eu preciso ter 12. Dou uma laçada, venho no centro do meu ponto, pego o fio lá de trás para frente. Dou um pouco de altura, pego o fio, passo pelo meio das 2 primeiras, pego o fio e passo pelo meio das outras 2. Ó. E vou fazer ao todo 12. Precisa ter 12, tá? Aquela técnica de colocar a quantidade de pontos aqui dentro que o seu fio pede não vale para essa almofada, porque eu preciso ter um número fixo na hora de fazer a distribuição das estrelas. Vou fazer aqui 12 pontos. Quando eu chegar no 12º, eu volto para a gente continuar a fazer a segunda carreira. Fiz os 12 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mesmo que ele não feche completamente, eu vou precisar finalizar com 12 pontos. Vou puxar aqui o fio para fazer o fechamento. O fechamento eu sempre venho aqui na última carreirinha, que é o último V que está desse lado, e vou colocar minha agulha de trás para frente, assim, ó. Coloco de trás para frente e vou levar essa laçada engatada na agulha lá para trás. Aqui. E esse último V, ele vai ficar depois das 2 correntinhas que eu faço no início. Vou tirar aqui a agulha, seguro com o dedo para não correr. E bem aqui em cima, onde eu acabei de levar lá para trás, ele vai ficar com esse traço. Se eu puxar, essa laçada sai. Vou colocar minha agulha bem aqui, ó, pegando só ele e a laçadinha que eu levei lá para trás. Aqui eu puxo o fio, pego o fio de trás e trago para frente. E esse aqui vai ser o nosso fechamento, tá?
E aí, para travar esse fechamento, eu pego o fio e passo por essa laçada e mais uma para dar altura, 2 correntinhas aqui nessa altura. Para continuar agora, a gente vai fazer a segunda carreira toda em pontos aumentados. O que é isso? Eu tenho um tamanho aqui do meu diâmetro, eu vou aumentar o diâmetro, então eu vou precisar colocar aumentos aqui dentro. E esses aumentos eu vou fazer da seguinte forma: cada voltinha aqui em cima, ó, que se forma, eu vou colocar 2 pontos altos. Esse aqui conta como 1, eu vou dar uma laçada, vou colocar aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto. Sempre o mesmo jeito, tá? O ponto alto é sempre igual, do início ao fim, nunca muda. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vão ter nessa peça 12 aumentos. E eu vou seguindo, ó, fazendo ponto alto em cada voltinha. A voltinha, ó, é esses buraquinhos aqui. Cada vezinho aqui em cima é uma voltinha. E aí eu vou fazer cada um aumento. Então, eu dou uma laçada, porque é o ponto alto. Pego o fio, trago pra frente e fecho. E de novo, né? Dou uma laçada no mesmo lugar, ó. Sempre fazendo 2 em cada lugar. Tira 2 laçadas, tira a agulha e depois mais 2 laçadas. Tá vendo? E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou continuando sempre, colocando 2 pontos altos em cada laçadinha aqui. Então, uma e mais um aqui. Assim. Tem que dar ao todo 24 pontos. Quando eu chegar no ponto 24 aqui, eu volto para mostrar como é que a gente continua. Terminei todos os aumentos e pode ser que ele comece a levantar, ficar um pouco abaulado. Não tem problema, porque a nossa peça é uma almofada que vai ficar mais gorduchinha depois. Tá? Mas é importante a gente manter assim até o final. Eu vou fazer aqui o fechamento, vou puxar um pouco o meu fio, vou vir até o último que tá deitado. Se você ficar em dúvida em qual que tá deitado, olha aqui, ó, a gente sempre faz 2 correntinhas, então vai ter 2 V's aqui nessa subida e o terceiro V é o que tá deitado. E aí é nele que eu vou vir de trás pra frente, vou engatar essa laçadinha aqui, ó, nessa agulha e vou levar lá pra trás. Aqui. Levo lá pra trás, tiro a agulha, mas mantenho o dedo para não perder essa laçada. E no fiozinho que foi lá pra trás, que é esse aqui, ó, eu coloco a minha agulha aqui dentro e engato essa laçadinha aqui também. Se ficar muito frouxo, é só puxar com o fio do rolo que ele ajusta. Pego o fio do rolo, engato na agulha e trago pra frente. Aqui eu dou um pouquinho de altura, pego o fio do rolo e fecho. Sempre como a gente vem fazendo em todas as carreiras. Preciso da altura, porque é ponto alto, faço mais uma correntinha aqui. A próxima carreira agora, ela vai seguir uma sequência de fazer um ponto sozinho e um aumentado. Um sozinho e um aumentado. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou deixar ele sozinho, vou dar uma laçada e vou vir no próximo Vzinho aqui de cima, ó. Venho no próximo, trago, fico com 3 laçadas, fecho e depois fecho. 1 e 2. E aqui é um aumento, então vou colocar mais um ponto no mesmo lugar. Aqui. Assim. Um ponto alto sozinho e um aumento. No do lado vai ser um ponto alto sozinho. Ponto alto sozinho. E no outro, um aumento. Aqui e aqui. Pronto. Assim. Um sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento. Vou dar a volta toda. E eu preciso ter ao todo 36 pontos quando finalizar a carreira. E como eu comecei com um ponto aumentado, aqui do lado, no último, eu preciso ter um aumento. Na verdade, como eu comecei com um ponto sozinho, aqui no último eu preciso ter um aumento. Porque sempre vai seguir a sequência de um sozinho, um aumento. Um sozinho e um aumento. Se eu comecei com um sozinho, eu vou precisar terminar com um aumento. Vou fazer a volta toda, quando chegar aqui no aumento, eu volto para mostrar para vocês a última carreira, com um detalhe que a gente precisa cuidar antes de começar as pétalas da estrela. Está gostando desse vídeo até agora? Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Finalizei a terceira carreira e deu ao todo 36 pontos. E aqui, ó, eu terminei com um aumento, como eu falei que era necessário terminar para dar certo. Vou puxar aqui o meu fio, vou tirar a agulha, vou vir no último que está deitado de trás para frente. Coloco a minha agulha, levo lá para trás. Tiro a agulha, mas seguro com o dedo. Venho com a agulha bem na laçadinha que eu levei pra lá e coloco essa laçada aqui. Puxo pra ajustar, pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou altura e fecho. E dou mais um pra dar uma altura. E aqui agora tem um pequeno detalhe, que é o seguinte. Se eu seguir a lógica da próxima carreira, que é a seguinte, né? Aqui no centro eu tenho o círculo mágico, na segunda é tudo aumentos, aumento, 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 aumento.
Na outra, que é a terceira carreira, é um aumento, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Tem gente que fala, né, que é um casado e um solteiro, um casado e um solteiro. Na próxima carreira, vou colocar mais um solteiro no meio dos dois casados. Vai ficar um aumento, ponto alto, ponto alto. Um aumento, ponto alto, né? Um casado, dois solteiros. Um casado, dois solteiros. Em toda a carreira. Só que daí tem um problema. Porque se eu fazer tudo isso bem certinho, eu vou chegar com uma quantidade de 48 pontos. E 48 não é múltiplo de 5. Por quê? Porque eu tenho 5 hastes da estrela. Eu preciso, então, no meio, transformar dois solteiros em casado. Colocar um a mais e um a mais. Só que eles precisam estar opostos para a peça não ficar torta. Então, eu vou fazer um pedacinho aqui, ó, que é o seguinte, eu vou começar dessa vez com um aumento. Vou dar uma laçada, vou vir aqui, pego o fio lá de trás e trago pra frente, né? Que é colocar mais um ponto aqui pra fechar o aumento junto com aquele primeiro que eu tinha feito aqui das correntinhas. Tem um aumento, que é um casado, dou uma laçada e vou fazer dois solteiros, que é dois pontos altos sozinho. Aqui eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Assim. E agora no outro eu vou fazer um aumento, que é dois pontos juntos, né? Um casado. Um e... Opa! Um e um. Isso. E assim eu vou continuar em toda a carreira. Essa seria a lógica. Colocar solteiro, solteiro, casado. Solteiro, solteiro, casado. Só que daí o que a gente vai fazer? Eu vou escolher dois lugares para colocar um casado a mais. Aqui eu faria um solteiro e um casado. Eu vou fazer um solteiro, um casado e um casado. Daí eu vou colocar um a mais e contando ao todo eu ficaria com 49. Se eu fizer aqui, ó, o outro casado, aqui do outro lado, bem no oposto, preciso fazer um outro casado também. E é isso que eu vou fazer, ó. Aqui eu vou colocar um solteiro, que é um ponto alto normal. Do lado eu vou colocar um casado, porque aqui seria um solteiro. Só que em vez de ser um solteiro, eu vou colocar um casado porque eu preciso chegar em 50 pontos. E se eu seguisse a lógica, ia ficar só com 48. E aqui, mais um casado. Assim. Aqui, ó. E agora eu vou continuar normal. Solteiro, solteiro, casado. Solteiro, solteiro, casado. Ó, solteiro. Solteiro. E aqui vai ser um casado. Que é um ponto e mais um ponto. Tá? E aqui, ó, onde ficou dois casados, do outro lado, aqui, eu vou precisar fazer também os dois casados aqui juntinho. Eu vou fazer isso e quando chegar aqui eu volto pra gente começar a fazer as pétalas da nossa estrela. Finalizei a quarta carreira. Ao todo foram 50 pontos, né? Eu fiz aqui, ó, aqui, ó, aumento, aumento, e aqui também aumento, aumento. Então, ficou bem um oposto ao outro. E no final, a gente termina igual, ou seja, eu comecei aqui com um aumento, ó, dois solteiros, um casado, dois solteiros, eu preciso terminar com dois solteiros se eu comecei com um casado, tá? E agora, a gente vai começar, então, a fazer as pontas da estrela. Para isso, eu vou fazer o mesmo fechamento. Vou puxar um pouquinho aqui, vou vir no último de trás para frente, coloco a agulha, pego o fio e levo lá para trás, assim. Aqui, tiro a agulha, vou vir com a agulha aqui, ó, embaixo desse fio, coloco aqui. Se ficar muito frouxo, é só puxar o fio. Pego o fio, trago para frente, dou um pouco de altura e como é ponto alto, mais uma correntinha, assim. E agora a gente começa a nossa estrela, que é o seguinte. Eu vou ter 5 pontas e cada ponta vai ser representada por 10 pontos, porque eu tenho 50 dividido por 5, 10. 10 pontos para uma, 10 para outra, 10 para outra, 10 para outra e 10 para outra. E nesses 10 a gente vai fazer até o final da ponta e volta com correntinhas. Vai fazer até o final da ponta e volta com correntinhas. E aí a sequência é a seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, 10 pontos altos, um em cada um, 10 solteiros, um em cada ponto aqui de cima. Então, aqui é um ponto alto, vou dar uma laçada, vou vir no do lado, tudo sem aumentos. Vou fazer 2, no próximo, 3, no próximo, 4, no próximo,
5. No próximo, 6. 7. 8. 9 e 10. Aqui é bom a gente conferir para ver se deu certinho mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. 10 é a primeira carreira. A estrela precisa crescer assim. A lógica, então, é a seguinte. Se eu tenho 10 aqui, cada carreira eu vou tirar 2 pontos. Vai ficar 10, 8, 6, 4 e 2 na ponta da estrela. O que eu vou fazer aqui? Cada ponta eu vou fazer uma diminuição, mas é uma diminuição diferente em cada ponta, tá? E a outra coisa que eu preciso que vocês gravem bem é aqui, ó, que a gente tem 2 correntinhas que fazem parte do primeiro ponto. Então, essas correntinhas aqui são parte do primeiro ponto. Para continuar, eu vou fazer 2 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto da outra carreira e vou virar a minha estrela. Assim, eu vou ficar deste lado, tá? Aqui. E aí, o que a gente tem? A gente tem os pontos na parte de trás e aqui em cima, ó, forma esses buraquinhos de cada ponto. Esse aqui é do último, esse é do outro e esse é do outro. Esse aqui, ó, corresponde a essas correntinhas que eu acabei de fazer. Agora, esse aqui, ó, é o próximo ponto, seria o 9, né? Esse aqui eu vou pular e vou fazer direto aqui. Esse vai ser a minha primeira diminuição. Então, eu vou dar uma laçada, vou vir nele. Ó, eu pulei o primeiro, porque ele faz parte da correntinha, pulei o segundo, porque eu preciso de diminuição. No terceiro, eu venho e faço um ponto alto. Assim. E ele já começa, ó, a vir pro lado. Estão vendo? Ele puxa esse aqui pra lá e aqui ele já fica mais pro ladinho. E aqui eu tenho que ter 8. Então, 1, 2. E vou fazendo em cada um aqui, ó. 2, daí aqui 3. Aqui 4. 5. 6, 7, e o oitavo também vai ser uma diminuição, porque eu preciso de só mais um ponto, só que se eu olho aqui, ó, eu tenho esse aqui, que é o do ponto de baixo, e aqui eu tenho as 2 correntinhas, que essa última correntinha aqui do lado, se eu olhar bem aqui do lado, ela tem essa perninha. Eu preciso fazer um ponto pegando esses 2, e aí eu faço uma diminuição, que é a seguinte forma, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui, né, que seria o penúltimo ponto, e trago pra frente, assim. Fico com 3 laçadas. Como é ponto de diminuição, preciso pegar o outro ponto do lado. E no caso, eu pego só essa laçadinha aqui de cima, ó, que na verdade é uma das perninhas da segunda correntinha do nosso primeiro ponto. Eu pego só essa que tá aqui. Coloco a minha agulha, pego o fio lá de trás pra frente, dou um pouco de altura. Fico com 1, 2, 3, 4 laçadas. E para fazer a diminuição, eu vou tirar essas 3 primeiro e depois as outras 2. Pego o fio do rolo, passo pelo meio das 3, tiro. Depois faço as 2. E ó, nossa estrela tá começando a ficar pontudinha. E aí aqui eu faço 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto da próxima. Depois de fazer a correntinha, eu viro a peça. Virei a peça. E é a mesma coisa. Aqui a primeira foi 10, a segunda foi 8. Agora precisa ter 6. Esse aqui, ó, é o primeiro, que faz parte dessas correntinhas. Esse é o segundo, eu preciso vir no terceiro. Dou uma laçada, venho no terceiro e trago pra frente. E faço um ponto alto. É a mesma sequência, sempre. 1, 2, preciso de 6, né? 2 aqui é o 3, 4, 5. E o último, eu vou precisar fazer a diminuição. O sexto e o primeiro sempre é diminuição. E se eu olho aqui, ó, eu tenho esse ponto, que corresponde ao último, e aqui a laçadinha. Nesses 2 a diminuição. Coloco aqui a agulha, trago pra frente, coloco aqui de novo, trago pra frente, fecho 3 e 2. Aqui. Assim. Aqui vou fazer 2 correntinhas, que a gente ainda tem 2 carreiras até finalizar a primeira pétala. Primeira ponta, né? Aqui, ó, corresponde a essas correntinhas. Aqui é o próximo, que eu vou pular. No terceiro, eu faço um ponto alto. Aqui, Aqui tenho 2, 3. Aqui são 4 pontos. No último, sempre vai ser a diminuição, que vai ser esse ponto e aqui. Viram que sempre aparece a mesma coisa no final? Sempre fica igual. Aqui e aqui fico com 3 laçadas.
passo pelo meio das 3 primeiras e fecho. Aqui mais 2 correntinhas e agora a gente vai fazer o último, porque aqui foi 4, falta o de 2. E se eu olhar aqui, ó, o primeiro e último ponto da carreira é o 1 e o 2, é eles mesmos. Aqui é onde eu tenho o meu primeiro, então não conta, esse eu pulo e eu venho no próximo, só que o próximo já é o último. Então, a última ponta da estrela vai ser esse ponto, que é as correntinhas e a diminuição do final. Coloco a agulha aqui, tiro, pego a agulha aqui, tiro, 3 laçadas e fecho o final. Pronto. Aqui a gente fez a primeira ponta da nossa estrela. E aqui é que vem agora o detalhe para a gente continuar e não precisar cortar o fio em cada carreira. Eu viro do outro lado. Esse lado que fica um pouquinho mais bagunçado é a parte de dentro da nossa peça. E aí aqui, ó, agora, eu vou fazer o seguinte. Se eu for contar, eu fiz ao todo 10 carreiras. A de 10, a de 8, a de 6, a de 4 e a de 2. E ponto alto corresponde a 2 correntinhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar fazer ao todo 10 pontos baixíssimos. 10 pontos baixíssimos aqui do lado. E como é que eu faço isso? Não tem um lugar fixo, porque todos eles são bem diferentes aqui, ó. Porque um terminava de um jeito, daí virava do outro. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente escolher aqui, ó, pontos próximos. Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro aqui, vou colocar a agulha, vou trazer o fio e já vou passar por essa laçada que tava na agulha. Tá? Aí eu vou pegar, mas eu tento pegar sempre um pouquinho mais de dentro aqui, ó. Pegar a próxima, pegar o fio e trazer. Ao todo, aqui do lado, ó, a próxima eu vou pegar aqui. Ao todo, aqui do lado, eu preciso ter 10 pontos, porque eu tinha 5 carreiras. E, ó, eu vou fazendo a minha carreira. Aí, aqui, ó, quando eu tenho 2, assim, ó, só escolhe um deles. É bem aleatório, tá? O que precisa é ter 10 pontos. E a gente vai vendo quando ficar muito longe, quando não ficar muito perto. 10 pontos sempre. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8, 9 e 10. E o 10º já tá bem próximo aqui, ó. Pode pegar até essa aqui. O 10º já fica bem próximo dessa carreira aqui. E aí, eu fiz aqui 10 correntinhas, ó. Elas ficam do lado avesso, do lado de dentro. É bom não apertar muito, tá? E aqui do lado a gente não vê muita diferença. Quando eu chego aqui, ó, na parte da frente, né? Agora eu viro de novo a peça, ó. Esse aqui tem um ponto aqui dentro. Esse aqui tem um ponto aqui dentro, estão vendo? Então, esse aqui eu não posso usar. O próximo tá vago. Eu vou vir no próximo, vou colocar a minha agulha e vou trazer o fio. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar já o próximo ponto alto. Só que aqui, em vez de eu fazer 2 correntinhas, eu vou precisar usar essa laçada que tá aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego o fio e passo pelo meio dessas duas. E formo um ponto baixo, ó. Só que como o ponto baixo é baixo, eu preciso deixar ele alto. Então, eu faço mais uma correntinha. E aqui temos o primeiro ponto na nossa próxima pétala. E aqui é a mesma coisa. Aqui é 1, vou fazer 10 pontos. Dá uma laçada, vem aqui, dá altura, faz o ponto alto. Uma laçada, dá altura e faz o ponto alto. E aí, é assim que a gente vai seguir em todas as carreiras das pétalas. Sempre a mesma coisa. Vou fazer 10 pontos, faço 2 correntinhas, 8 pontos. Lembrando, o primeiro é uma diminuição e o último também. Faço 2 correntinhas, viro, faço uma diminuição, 6 pontos, né? Diminuição no sexto. Faço 2 correntinhas, viro, faço 4, faço diminuição. 2 correntinhas, viro, faço 2. E aí, eu venho descendo com ponto baixíssimo na lateral da pétala, sempre formando 10 pontos aqui do outro lado. Formou 10 pontos. No próximo, a gente vai fazer um ponto baixo e uma correntinha. Esse todo já vai ser o primeiro ponto alto da terceira pétala. E assim eu vou fazer até completar todas as pétalas. E quando eu chegar aqui, ó, que é no último, na última descida, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz para começar a fazer o preenchimento e juntar as duas pétalas da nossa peça. E formar a almofada, né? Fiz aqui todas as pontas, ó, fica bem simétrico. Às vezes aqui em cima, às vezes ele dá uma virada, mas não tem problema que a gente vai corrigir isso depois. Fiz aqui tudo, aí na última pétala eu desci com as 10 correntinhas e essa aqui é a 10ª correntinha. E aqui o que a gente vai fazer, ó?
eu vou precisar cortar o fio, eu já cortei aqui, e vou puxar essa laçada fora. Venho pra cá e vou fazer o fechamento contínuo nesse primeiro ponto que fica bem evidente aqui, que é a primeira correntinha dessa carreira. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, desse jeito, pegando os dois, vou pegar esse fiozinho e levar lá pra trás. Aqui, puxa bem, né, pra eles ficarem pertinhos. E aqui, da onde saiu o fio, vou pegar só a laçadinha de trás, que é essa aqui. Coloco só de trás, pego o fio e levo lá pra trás. Aqui a gente tem um fechamento contínuo, ó, ficou um pouco longe, então a gente puxa um pouco para ele ajustar. Mas é importante que fique com esse acabamento. Aí eu vou virar a peça e aqui é o lado de dentro. No lado de dentro eu vou escolher aqui, ó, qualquer laçadinha que tiver próxima para fazer um nó. E eu posso fazer um nó porque vai ficar por dentro, né? Então não vai ficar muito evidente. Ó. Fazer o nó. Puxa bem, fica bem preso. Dá para dar umas escondidas aqui depois, ó. Assim. Aqui eu tive que fazer uma emenda, porque foi nessa parte aqui onde meu fio acabou. Então, eu fiz 2 estrelas, né? Nessa outra parte, então, ficou só a parte aqui das pétalas, praticamente, que faltou no rolo que eu uso, que é o rolo da M-malha. Aí, eu fiz aqui a emenda, e só pra não correr, esses 2 aqui eu vou dar um nozinho aqui também, de um jeito que não passa pra frente, né? Deixo aqui o nozinho. E esse aqui, que é o primeiro, eu vou pegar aqui, ó, qualquer laçada do lado e fazer um nó também. E aí, aqui a gente tem uma escolha. A gente pode usar essa almofada desse jeito, só que ela fica com os buraquinhos, ó. Então, talvez esses buraquinhos não seja bom para o enchimento que a gente vai fazer. E aí, o que que eu faço? Eu compro um tecido numa cor, assim, mais ou menos parecida. Eu abro ele, ó, e eu coloco em cima dele. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu pego uma agulha, eu não vou fazer aqui agora, mas vou mostrar como que eu faço. Eu pego uma agulha, tá aqui a pétala, né? Eu pego uma agulha e eu vou costurando aqui, ó, com a mão mesmo, pegando só a laçadinha. Não passo a agulha por outro lado da peça. Vou costurando aqui, costurando ali também, em toda a pétala. Eu comprei um tecido que cabe bem e vou fazendo isso em todas as pétalas, ó. Costurando. E aí, eu corto o excesso de fora. E aí, a gente tem uma almofada encapada. Isso aqui dá um acabamento muito mais bonitinho na almofada, ó. A gente não vê daí lá dentro a parte do forro, tá? Eu não vou fazer aqui nessa aqui agora, mas fica a dica se vocês quiserem fazer ela pra vocês. Beleza? E aí, agora o que a gente vai fazer? Eu fiz uma estrela e outra estrela. Igual, tem que ter 2, tá? Sempre 2 pra ficar tudo bem fechadinho. Todos esses fiozinhos precisam ficar pra dentro, pra eles ficarem escondidos bem presos. E aí, eu vou escolher qualquer ponta de pétala. E o que que a gente vai ter? A gente vai ter a junção de um lado. Ah, lembrando, olha bem, né, o lado de trás com o lado de trás para deixar os dois lados bonitos para frente. E o lado bonito é desse aqui, ó, do ponto alto assim. Aí, o que que a gente tem? A gente sempre vai ter aqui, ó, na junção das pétalas, uma correntinha, que é aquela carreira que a gente fez, e uma outra que não tem correntinha, que fica solta. No outro lado, aqui, ó, vai ter a correntinha e aqui vai ter a outra. Então, eu vou fazer a mesma coisa em toda a carreira. Eu preciso ter 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. E como que a gente vai fazer isso? Vou pegar o fio do rolo. Fio do rolo aqui. Vou vir eu posso vir na ponta, eu posso vir aqui. Eu vou vir aqui, na verdade, na junção, ó. É bom que fique bem juntinho. E aqui, ó, eu vou começar a trabalhar com os dois bem colados. Se você tiver dificuldade, se isso aqui corre, coloca uns prendedores para ficar bem preso, também funciona. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Vou vir aqui pegar o primeiro, que é esse aqui, que na verdade é só essa de cima aqui, ó. Tá? Junto com só a laçadinha de cima dessas aqui, ó, que na verdade é que tá mais pro meio. E aí vai ficar com o acabamento bem certinho aqui. Peguei aqui a primeira de baixo, junto com esse acabamento. Daí peguei essa laçadinha aqui do fio, né, e trago pra cá. Assim. Esse fiozinho eu vou deixar aqui pro final. Pego o fio e passo pelo meio da minha laçada, tá? Esse aqui foi o primeiro. E agora eu vou continuar. Sempre vai ter risquinhos aqui do lado. Esses risquinhos eu preciso casar eles com os outros pontos. Então, aqui eu tenho um risquinho, ó, junto com só a laçadinha de cima dessa minha parte. Então, eu trago pra frente. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é já passar essa laçada pela laçada que tava na agulha. No próximo, ó, esse aqui, junto com esse aqui, trago pra frente e já passo pela laçada.
esse aqui com esse aqui. Trago e já passo. Aqui. Já passo aqui também, ó. E vou fazendo baixíssimos. E esse aqui vai ser o nosso acabamento. Então, assim, aqui nessa parte, ó, é onde tiver o risquinho mais próximo com a parte do ponto que a gente fez ali. Esse baixíssimo, ele ajuda a gente a se nortear, a se não perder tanto assim na peça, né? Aqui. Aqui em cima a gente ajeita para dar um jeito de fechar bem certinho. Deixa eu botar o foco aqui. E o último, normal, ó, vou pegar o que tá mais na ponta, junto com esse aqui da ponta. Daí esse com esse e vou fechando. E assim, ó, não tem erro. Aqui agora, ó, vai ser a parte de baixo que vai estar com o ponto baixíssimo. É sempre o que tá mais pro meio da peça. Vou pegar essa laçadinha de cima, junto com algum risquinho aqui de cima, ó. Porque agora é o de cima aqui, que não tem o ponto baixíssimo. Vou pegar só a de cima, junto com essa aqui, aqui. Esse. E assim eu vou seguindo em toda a estrela, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 2 pétalas. E aí eu volto pra mostrar como que eu vou começar a colocar o enchimento. Eu primeiro faço 2 ou 3, né? Vou fazer 3, que dá pra gente continuar fazendo o enchimento depois das 3. Mas é preciso ter algumas pétalas montadas antes de começar a colocar o enchimento. Já fiz aqui 3 pétalas costuradas, vou puxar só pra não perder. Ó, fiz 3 bem fechadinhas, ela fica com esse acabamento bem bonitinho na ponta. E agora eu preciso começar a colocar o preenchimento nela. Esses fios aqui vão acabar ficando por dentro, né, que é os fios que a gente vai esconder. E o preenchimento, você pode usar vários tipos de preenchimento. Tem um preenchimento que ele é especial para amigurumis, para quem faz aqueles bichinhos pequenininhos de crochê. Quando usa dentro para ele ficar fofinho, se coloca um enchimento próprio de amigurumi. Como eu não achei, eu vou usar esse aqui, ó, que é uma manta, que se chama manta perlon. Comprei numa loja de aquarismo da minha cidade. E essa manta aqui, eu decidi usar ela porque ela não tem resina. Quando tem resina, pode se transformar alérgico a alguma criança, alguém que for usar essa almofada. E aí, por isso que eu decidi usar uma manta assim um pouco mais saudável, que no caso é uma manta de resina, né? Custou bem baratinho, acho que um rolo de 1 metro e pouco custou R$20. Bem baratinho. E aí, como ele às vezes estraçalha um pouco, aqui até que não tá tanto, mas como ele estraçalha um pouco, é legal que tenha mesmo a parte da forração aqui, pra ele ficar bem arrumadinho. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu pego uma ponta e vou colocar isso aqui dentro. E aí, eu coloco aqui dentro da ponta, ó, da estrela, e vou encher bem. Arrumo lá no finalzinho pra ficar bem cheinho, ó. Coloquei um pedaço inteiro aqui, ó, e já ficou fofinho. E aí, vou colocar mais um na outra. Levo até o final, né? Aqui, ó, arrumo bem, é legal arrumar bem. Porque depois, quando tá tudo fechado, não dá pra arrumar muito. Então, ajeita bem aqui dentro. Tem umas almofadas que já são prontas, assim, de estrelas já. Também dá pra usar, mas é bom ver se vai dar certo a conta com a medida, né? Vou colocar aqui também pra encher bem. Eu corto em pedaços menores, porque se for trabalhar com ela bem inteira, não vai dar muito certo. Aí falta aqui no meio também, eu vou colocar mais uma aqui no meio, pra ir enchendo aqui. Não, vai ficando assim. E aqui agora, eu vou fechar mais essa, vou preencher, vou fechar esse lado aqui até aqui, ó, vou deixar esse buraquinho. Aí, quando eu deixar esse buraquinho, eu volto pra mostrar como que eu preencho essa última pétala. Fiz aqui a última, todas elas já estão cheinhas e faltou a última. Aqui eu falei, eu fiz um pedacinho, deixei um pedaço, vou fazer, na verdade, mais 2 aqui, pra ficar mais fechado. Uma e 2, pronto. Eu vou puxar um pouquinho. E aqui eu vou colocar agora, por dentro desse buraquinho, a última. Só cuidando pra não perder aquele ponto que tá ali. E vou enchendo. Uma dica que eu dou com relação à almofada é que
é melhor a almofada ficar com mais enchimento do que com menos. Então, se você achar que, mas será que coloco mais? Coloca. Coloca, porque quanto mais cheinha ela fica, melhor. Até porque depois de um tempo, a gente vê que ela vai amassando, né? A gente vai deitando em cima, ela vai amassando. Então, eu vou aproveitar, vou colocar mais um pedaço aqui. Assim, ó. Agora que tá bem fechadinho, bem cheio, eu vou continuar costurando aqui do lado, fechando, ó, segurando e fechando. E aí, quando chego aqui, eu volto pra mostrar como fazer esse fechamento final aqui com o nó. Fiz aqui tudo. E esse aqui foi a última laçada que eu fiz. Eu vou cortar o meu fio, ó, cortei um pedação, vou trazer pra frente. E esse fiozinho aqui é o primeiro que a gente começou a fazer. A gente deu a volta na estrela inteira e terminou aqui. Aqui eu vou dar um nó com esses dois, ó, um nó bem firme. E esse nó ele vai ficar bem escondidinho aqui, ó. Eu posso levar esses fiozinhos por dentro e deixar eles lá dentro da almofada mesmo, ó, levando por dentro. Ou eu posso cortar, colar, indiferente, como é uma almofada para esconder ele lá dentro. E assim finalizou, então, nossa almofada. Então, assim ficou a nossa almofada, com um acabamento bem certinho, ela preenchida aqui com a manta dentro dela. Você pode usar um forro se você quiser, né, como eu mostrei ali agorinha. E assim ficou a almofada. Ela ficou um tamanho de ponta a ponta de 43 centímetros. E eu vou dar uma dica aqui que eu acho que se eu fosse vender essa almofada, eu cobraria em torno uns R$70, R$ 69,99. Como para você vender, o que dá um bom lucro. E ela, como ela demora bastante, ela é bastante artesanal, eu acho que compensa esse valor para quem compra. A almofada é algo muito bom para a gente se investir, porque tem muita gente que compra almofada como um artigo decorativo e acaba pagando caro numa almofada feita à mão, então tem bastante valor agregado. Pode cobrar alto que o povo vai comprar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Um abraço e bom crochê!